entender um pouquinho sobre, como é organizada a tabela periódica. Vejam só, na aula eu vou disponibilizar qual a página do livro que tem a tabela periódica, tá? Como eu disse a vocês, tabela periódica não é para ser decorada, e sim você entender quais informações, o que tem numa tabela periódica. Então, vejam, na tabela periódica eu tenho os chamados grupo ou famílias e tenho os chamados períodos. Vamos começar com os períodos. Os períodos, eles estão dispostos em linhas horizontais, tá bom? Então, são 7 períodos, que cada período representa uma camada eletrônica, que existem 7 camadas eletrônicas de um átomo, tá? Mas isso vai ser assunto para depois. Vamos entender que períodos, que está aí na setinha laranja, eles são essas linhas no horizontal, tá? As deitadas, falando popularmente. Já os grupos ou chamadas famílias, elas são as linhas verticais, que a setinha está mostrando em verde. Eu tenho 18 famílias. A tabela periódica tem 18 famílias. Então, começa lá da família 1 até a família 18, tá bom? Lembrando que cada elemento químico, ele está colocado de acordo com o seu número atômico, tá ok? Não esqueçam disso. A tabela periódica foi organizada em ordem crescente de número atômico. Por isso que o número atômico aqui está em cima e o número de massa vai estar embaixo, em cada quadradinho desse. Então, aqui foi um exemplo que eu peguei na internet. Então, vejam, uma tabela periódica, geralmente, ela vem colorida. Por quê? Porque cada cor, é para vir, fica melhor, porque cada cor vai ter a legenda do que se trata, esse elemento químico, qual o grupo dele. Então, o rosa mais escuro é o hidrogênio. O hidrogênio, ele não pertence ao grupo, por exemplo, dos metais alcalinos, que é o rosa dessa outra cor. Então, em rosa mais claro, eu tenho os chamados metais alcalinos. Em laranja, alcalinos terrosos. Em amarelo, metais de transição. Então, eu tenho que saber reconhecer onde é que está um metal de transição. Então, no meio da tabela, onde é que está um metal alcalino terroso? Na família 2, 2A, certo? Que está representado aí por laranja. Metais representativos, aí está representado pela cor verde. Não metais, então não é um metal, está em azul. E em vermelho, que é a família 18, estão os gases nobres. E essa cor verde, essas duas últimas linhas horizontais, são os chamados metais de transição interna. Então, vamos continuar. Então, a classificação dos elementos químicos, eles podem ser de 3 tipos. Os metais, os elementos químicos, eles são classificados em metais, não metais e gases nobres. Então, quem são os metais? Os metais têm metais alcalinos, alcalinos terrosos, metais de transição e metais não representativos. Então, metal, para o elemento químico ser um metal, ele tem que ter essas características aí. Serem bons condutores de calor e eletricidade, ou seja, bom condutor de corrente elétrica. Eles são sólidos, certo? Só com exceção do elemento mercúrio, que ele está encontrado na natureza líquido. Eles são maleáveis e dúcteis, tá? Uma característica de ser dúctil quer dizer que esse elemento químico ele tem a capacidade de formar fios, como, por exemplo, os fios de cobre, O cobre é um metal. Os não metais, qual a característica de um não metal? São maus condutores de corrente elétrica e calor. E eles podem assumir qualquer estado físico na temperatura ambiente, ou sólido, ou líquido, ou gasoso. Depende a qual temperatura ele for submetido, beleza? Por fim, a gente tem os chamados elementos químicos, os gases nobres, que está na família 18A. Na família 8A, desculpa, no grupo 18. Eles, qual a característica dos gases nobres? Eles apresentam baixa reatividade. O que quer dizer isso? Que eles não reagem com outros gases nobres nem com outros elementos químicos. E sendo até pouco tempo considerados inertes. Pronto, tá? Tem um gás nobre lá, ele não reage com ninguém, não tem interatividade
com outro átomo, tá bom? Então, essas são as 3 características desses 3 grupos. Então, só para vocês entenderem, ó, essa tabela aqui ficou bem bacana. Quem quiser depois fazer no seu caderno, ela tá bem explicada, tá bom? Tem cada família e o nome de cada família. Quem quiser fazer, fica à vontade. Então, aqui para encerrar nossa aula, eu sempre gosto de uma frase, né? Nunca desista, pois a vida dá oportunidade para aqueles que persistem. Certo, minha gente? As oportunidades vão surgir, mas aqueles que não desistirem e os que persistirem é os que vão conseguir essas oportunidades, tá bom? Então, aqui tem a atividade e aqui tem as orientações, beleza? Leiam com carinho.